Não, se quiser dá, mas aí ele joga ali as matérias para mim. Olá, gente. Boa noite para você. Boa noite para você do litoral do Paraná, você de Pontal do Paraná e de todo o Paraná, do Brasil, porque, como eu sempre falo, rede social não tem fronteira, não tem distância que separe uma live, a internet no geral. Então, a gente fala aqui, não imagina às vezes aonde você está chegando, porque quem tem um aparelhinho desse tamanho, quem está na frente do computador, ele tem acesso a qualquer momento do dia ou assistir a qualquer hora que quiser. Nossa live hoje é uma live especial, sem muitos noticiários, a gente só vai entrar no assunto da pandemia, que é um assunto que a gente há um ano, desde que quando começou o primeiro infectado, a gente vem fazendo essa cobertura e mantendo você informado, vem batendo na tecla todos os dias, vamos usar máscara, vamos álcool gel, vamos não aglomerar, né? E trazendo os decretos lockdown do prefeito Rudão, que está aqui ao meu lado, do Ratinho Júnior. Então, é uma luta de um ano que a gente está. E hoje, então, claro, a gente vai trazer o boletim, mas hoje o nosso convidado é o prefeito Rudão de Pontal do Paraná, que na semana passada aí completou 100 dias de governo, e a gente vai falar desses 100 dias, o que ele já conseguiu fazer, o que ele pretende fazer agora na continuidade para fechar o ano, o que tem de novidade, porque o povo, a gente sabe que o povo é curioso, o povo quer saber mais, o povo quer... Então a gente vai procurar aqui trazer as informações que você, internauta, você morador, você que paga, se recolhe seus impostos do município e gosta de ouvir do mandatário maior do município, né, o que está sendo feito e o que vai ser feito no município. Boa noite, Rudão, obrigado por atender o nosso convite para participar. O Rudão, que já esteve aqui como candidato, depois já esteve como eleito, né? Então, sempre quando a gente convidou, ele esteve presente. Boa noite, Taíco. Boa noite a todos que estão ouvindo a transmissão nossa. É um prazer estar aqui novamente, conversando com você, falando com os teus ouvintes e oportunizando as pessoas a fazerem perguntas, né, e a saberem um pouquinho mais do que nós fizemos nesses 100 dias de governo, o que vem pela frente, né, explicar também algumas dúvidas que vocês tenham, a gente está aí à disposição. Então tá aí, o Rudão tá aí para... Daqui a pouco eu já não vou abrir já para o povo ir fazendo perguntas, senão aí o Rudão não consegue falar. Aí, Rudão, e esses 100 dias? Deu para fazer muita coisa? Ou aquele início, né, que até ajustar o time, para o time também render a equipe? Como é que foram esses 100 dias? O que dá para falar para a população de Pontal? Eu digo que foram 100 dias de muito trabalho, de muita dedicação. Muitas mudanças aconteceram. Na prática, digo assim, a olhos podem parecer discretas, mas muitas coisas mudaram e muitas coisas vão vir pela frente, né? A gente está plantando muitas coisas, vão ser colhidas nesse decorrer do ano, nos próximos 4 anos. Mas os primeiros dias desses 100 agora que nós tivemos foi para a gente acabar conhecendo, né, o andamento da prefeitura, o time também se conhecendo, a gente vendo também onde se ajusta melhor cada servidor, cada comissionado que a gente coloca. Vivemos dias difíceis também, né, em razão da pandemia, em razão dos alagamentos, isso acabou conturbando toda a nossa administração nesse começo de gestão, porque a gente acaba tendo que ter um foco diferenciado e acaba muitas vezes ficando uma semana toda envolvido, né, como aconteceu com a pandemia, buscando soluções, buscando resolver os problemas e atender melhor a população, atender os problemas da cidade. Então, foram dias difíceis de muito trabalho, mas que eu considero que nós tivemos grandes avanços nesse período. Você disse que tinha algumas prioridades para a tua arrancada, para a tua, né, chegada como prefeito. As prioridades, o que está em andamento, assim, o que é roçada, o que é as ruas, porque tinha ali os problemas iniciais, né, como você falou, foi um período chuvoso, né, então evidente que choveu, vem o alagamento, vem o problema nas ruas,
Aí também vamos entrar daqui a pouco no problema da saúde, com essa pandemia, que é um problema no Brasil e no mundo. O que deu para você já fazer para você dizer, opa, pelo menos a máquina já está andando? O que está? Algumas licitações aconteceram? Como é que está a situação? Não, bastante coisa caminhou, né, nesses 100 dias de todas as secretarias. Claro que tiveram algumas que se destacaram mais, né, como a saúde, que teve que trabalhar de forma intensa, a obras também, por causa de todo esse problema que a gente teve. São secretarias que mais tiveram problemas também, né? Apesar de terem desaparecido mais, elas também tiveram grandes problemas e dificuldades no começo de gestão. Secretaria de Obras, a manutenção, né, das máquinas, Secretaria de Saúde também com toda dificuldade, mas mesmo assim a gente está conseguindo colocar a casa em ordem, né? Estamos aí começando com esse multirão agora na Secretaria de Obras, iniciamos essa semana em Pontal do Sul, um trabalho árduo. A gente fez também um aumento do efetivo de trabalhadores da roçada, então conseguindo fazer uma boa limpeza no balneário de Pontal do Sul. Muitos lugares ali que a primeira vez os moradores vêm relatando aí que está sendo roçado, como na avenida que vai para o Mangue Seco, ali a gente está fazendo toda a avenida, né, geralmente se fazia só mais à beira do asfalto. Então é um trabalho grande da Secretaria, claro que não consegue atender tudo, né? Se fosse realmente para fazer Pontal do Sul inteiro, a gente teria que ficar umas 3 semanas ali trabalhando, mas tem o restante do município. Então a gente acabou programando uma semana para cada região e mesmo assim a gente tem uma equipe volante, além da equipe que está no mutirão, que acaba fazendo essas outras atuações. Então a gente está, por exemplo, hoje a gente estava fazendo a Pontal do Sul, mas estava com uma equipe lá na Chácara São Pedro, trabalhando também na manutenção de algumas vias daquela região. E a Secretaria de Saúde, o trabalho na questão da pandemia, conseguimos, graças também às medidas que a gente tomou, junto com a Secretaria de Segurança, que atuou fortemente também nas barreiras, no controle a orla, né, os decretos que nós tomamos, a Secretaria de Finanças também, junto com os fiscais, atuando junto com os comércios, a gente conseguiu conter essa pandemia e agora poder respirar um pouquinho mais, pensar na atenção básica, né? Agora vem a época de vacinação também, além da vacina do Covid. Então, estruturar os postos de saúde, que essa é a proposta nossa, começar as reformas também de algumas unidades. E, enfim, tem bastante coisa, o esporte também não parou, fez o concurso cultural, fez também alguns projetos junto ao governo do estado. Hoje estava lá no estado, hoje buscando também materiais esportivos que a gente conquistou, junto com projetos apresentados. A Secretaria de Turismo também atuou firme na questão da capacitação também para os microempresários, que tem projetos que vão aparecer agora no decorrer desse mês e dos demais meses. Terminal de embarque, nós também conseguimos aí acelerar o convênio, vamos assinar na segunda-feira, o governo com convênio com o estado para assumir o terminal. Bastante coisa, se eu ficar falando aqui a gente vai tarde, né? Eu fiz um relatório das atividades aqui de todas as secretarias, cada secretário apresentou para a gente um resumo e para ficar mais fácil da gente falar, mas eu acho que fica mais fácil as pessoas perguntando e a gente ir falando, né? Porque ficar esse monólogo aí só da gente. Não, como é que foi nesses primeiros 100 dias, né? Aquele drama, o empresário batendo no gabinete, na prefeitura, o comerciante, pedindo por favor para abrir o comércio, você, cada dia que se anunciava um novo decreto municipal, aí começou a vir decreto a nível estadual e você, né, chegou até a contrariar o próprio decreto do toque de recolher do Ratinho Júnior, que determinava as 20 horas, você ampliou para 23 horas, quer dizer, você tentou até mesmo contrariando os decretos, por exemplo, Guaratuba, Matinhos, fechava às 20 horas o comércio, aqui 23, esses últimos dias aí. Como é que foi ter que lutar para diminuir a fila de gente no posto de saúde, doente, infectado, morrendo? Nós tivemos 65 óbitos nesses 100 dias aí praticamente, né? Hoje completou aí 65 óbitos. Então, como é que era ter que agradar o comerciante ou aguentar a chiadeira com razão e também
buscar salvar vidas, salvar sequelas que aqueles que eram vítimas e são vítimas desse coronavírus fica com sequelas, quer dizer, muda a vida da pessoa. Como é que era ter que optar por uma coisa ou por outra? Como é que... Realmente a gente fica bem dividido, são duas situações complicadas. Uma coisa que eu sempre trabalhei, né, desde o começo, principalmente quando a gente estava na campanha, a questão econômica, que a gente também tem que pensar. O remédio também não pode ser mais amargo que a doença, então a gente fica nessa balança entre o fechamento, né, tomar essas medidas mais extremas, ou abrir, daí você correr o risco da doença se alastrar na cidade. Então a gente foi tentando sempre analisar, né, a situação nossa da saúde aqui no município. Muitas vezes a gente acabou contendo, por exemplo, com a barreira para poder manter o município aberto, o comércio, e aí a gente foi pesando. E a situação da... Se quiser dar, mas aí ele joga mesmo a matéria para mim, isso aí. A situação... A situação da doença teve um momento de pico, né, aqui em Pontal e no Paraná todo, em que aí sim a gente teve que ser firme e conter realmente as pessoas de virem para Pontal e aqui também na cidade para tentar forçar com que as pessoas voltassem a tomar as medidas de cuidado, né? A população relaxou e esqueceram todas as medidas de saúde que devem ser tomadas. E daí foi necessário essas medidas extremas. E o comércio a gente tenta acolher os pedidos deles, né? Agora a gente está tentando ver a questão dos músicos aí para definir, para também permitir que eles possam voltar a cantar. Fizemos um auxílio dos músicos também para poder suprir essas necessidades que muitos aí estão passando. A gente vê esse reflexo na ação social, na quantidade de cestas básicas que a gente acaba tendo que entregar. Isso preocupa a gente, porque o fato de você estar tendo que aumentar a quantidade de cestas distribuídas na cidade, né, você vê que realmente o problema é grave, né, que você está com problema na economia, que você vê o perfil das pessoas também. Quantas cestas hoje mais ou menos está dando? A gente chegou a 400 no mês de janeiro, 500 no mês e 500 mais ou menos no mês de fevereiro e março. E agora a gente deve chegar nesse mês aí, passar perto da cifra das 600 cestas básicas aí entregues. Então estamos com processo licitatório também para aquisição de mais, para evitar que a gente falte. Tivemos que fazer uma compra emergencial também de 1.000 cestas aí para poder ficar tranquilo quanto às entregas. Mas a gente vê que quando você abre essa demanda toda, é porque o problema realmente é grave, né? E você vê o perfil, como eu falei, das pessoas que estão recebendo, que não são aquelas que já tinham, né, um costume ou que já tinham procurado assistência social. São pessoas que nunca passaram, né, por uma entrevista com assistência social, nunca procuraram um CRAS, e daí é porque estão sofrendo com a pandemia, né? Não estão conseguindo se manter, né, manter a sua família. Por isso que a gente está pensando, né, em outros projetos para assistência social, como capacitação, dando para as pessoas um kit para ela poder montar o seu negócio, né? Como fazer um curso, por exemplo, de maquiagem e dar para a pessoa que ganhou o seu certificado um kit para ela poder iniciar o seu negócio, para você fazer um curso de capacitação de doces e você dá um kit para a pessoa a partir dali conseguir já produzir. Dar uma arrancada? Isso, para ela conseguir já dar uma arrancada, né? Porque às vezes a pessoa faz o curso, mas não tem capital para iniciar o negócio. Então a gente está trabalhando com isso, né? E devemos lançar algumas capacitações já com essa arrancada aí já para a pessoa poder conseguir sobreviver, né? Qual foi o pior momento, assim, com essa pandemia, que você pensou, meu Deus, a coisa está fugindo do controle? Começou aquele noticiário, tem 300, 400 na fila no hospital regional, não tem leitos, não tem UTI. Qual foi, assim, o pior momento desses aí que você pensou, principalmente quando chega em casa ali, que esfria um pouco, você diz, meu Deus, qual foi o pior momento dessa pandemia em Pontal? Foi quando teve realmente, né, o fechamento do Estado, quando o Estado tomou aquelas medidas, nós aqui também tivemos que tomar aquelas medidas de fechamento,
e que a gente sofreu muito aqui no nosso pronto atendimento, né, a dificuldade de a gente conseguir fazer as transferências, os casos graves também que a gente tinha aqui, e realmente foi um desespero, porque você sabia que não tinha condições de atender as pessoas como elas precisavam, a transferência era difícil, era sempre uma luta para a gente conseguir transferir alguém, e você não tinha, a questão não era o dinheiro, né, era você não conseguia contratar mais pessoas, você não conseguia comprar mais equipamentos, as pessoas também não sabiam lidar com os equipamentos que se você comprasse, né, e a gente estava até com dificuldade para conseguir o básico, que era oxigênio. Chegamos alguns dias ali bem no extremo mesmo, de ter que buscar junto com o corpo de bombeiros oxigênio de ambulância, ter que emprestar oxigênio de Guaratuba em outra oportunidade, porque a gente estava sempre chegando muito próximo do nosso limite, né? Então foi bem complicado, a gente se sente impotente, daí não conseguir fazer, né? Realmente a sensação era de impotência do gestor, e era o que a gente via na TV, né? Poucas vezes que nesses períodos a gente conseguia assistir uma TV, era o que estava acontecendo no Brasil, era o que acontecia aqui em Pontal. E as pessoas às vezes achavam que não, né? Muitas vezes eu falava na rua da situação e não acreditavam que a gente tinha gente entubada aqui, que a gente tinha toda essa gravidade, gente internada, parecia que era em outro lugar, mas era aqui na nossa cidade. E isso tinha que conscientizar as pessoas, né? Que tem que se cuidar, que tem que evitar essa aglomeração. Então foi bem difícil, a gente sofreu bastante, toda a equipe mobilizada para tentar atender a saúde. E o medo de fechar e não resolver, né, Rudão? E não fazer o povo voltar e daí não baixa. Sim. Baixando igual agora nós temos os números e graças a Deus na última semana os efeitos foram positivos, tira um peso das costas um pouco. Com certeza, porque não tem, né, uma fórmula do sucesso, né, de que vai dar certo, faça isso que a gente vai acertar, vai reduzir. Então a gente estava na tentativa e graças a Deus a tentativa deu certo e a gente reduziu os números aqui em Pontal, antes mesmo que o estado do Paraná. Ô Rudão, nós estamos falando em saúde. Aqui agora está liberado, o pessoal que quiser, a gente pediu para dar uma seguradinha em perguntas, né? Para a gente poder o Rudão falar desses 100 dias de governo. Mas, quer dizer, além dos trabalhos que você realizou, você começou nos 100 dias já sendo bombardeado, né? Problema da saúde, daí, né, vieram denúncias e mais denúncias. Num momento de pandemia, que se fala em qualquer coisa que se refira à saúde, se fala em morte. Vamos começar por essas ambulâncias que deu o que falar, porque você vier aqui, alguém perguntou, tipo as ambulâncias, que você teve que alugar duas ambulâncias, que caiu o mundo das pessoas, né, cobrando. O que levou daí você encostar as ambulâncias e mandar reformar e alugar novas ambulâncias? A gente começou a gestão com problemas graves nas ambulâncias, né? Toda hora tinha uma ambulância quebrada, estragada, arrumava e já estragava no dia seguinte. E então a decisão naquele momento foi a gente fazer uma contratação emergencial para conseguir colocar essas ambulâncias para resolver, né? De tantos problemas que a gente tem ainda na Secretaria de Saúde, né? Ter uma ambulância que toda hora quebra, que tem essa dificuldade. O meio que a gente identificou seria fazer essas locações pelo período de 3 meses até a gente resolver. E desde então a gente está fazendo essas manutenções, né? Agora já estão praticamente concluídas aí, gastos com ambulância de próximo a 15 mil reais com uma ambulância de manutenção. As ambulâncias pareciam realmente uma carroça estragada, ar-condicionado, toda a suspensão. Tem uma ambulância ainda que não foi arrumada, que chegou a queimar o cabeçote e o cabeçote fundiu com o bloco do motor. Então essa vai ser a ambulância mais cara, a ambulância que estava encostada lá desde novembro do ano passado e ainda a gente não conseguiu ainda finalizar, foi desmontado para passar o orçamento para ver ambulâncias que estavam com 100 e poucos mil quilômetros, então ambulâncias que, assim, vamos dizer, o estado delas bom, né, da parte interna, mas a parte de motor e o restante do carro bem judiado. Então a gente optou para fazer isso aí. Também no contrato a gente acabou incluindo a questão dos motoristas, que também estava um problema sério da questão de pessoal dos motoristas, muitos deles cansados, aquele problema que estava tendo, os motoristas muitas vezes ficarem se negando porque eram os casos de Covid,
e daí não queriam fazer o atendimento, então gerava todo um transtorno dentro da unidade de saúde. Então a opção foi essa. É caro, com certeza é caro, mas a emergência sempre é mais cara. Se você faz, né, a manutenção preventiva, é muito mais barato. Né? Quando você deixa para a coisa chegar a quebrar, aí sai mais caro. Então, infelizmente, foi isso que a gente teve que optar. E agora, fazendo as manutenções, os contratos vão ser, as ambulâncias são devolvidas, o contrato se acaba e a gente segue o curso normal. Então, não vejo qualquer problema em relação ao contrato. A gente disponibilizou esse contrato para os vereadores, agora fizemos, né, eles fizeram o pedido de informação, a gente respondeu, não tem dúvida nenhuma quanto à licitude, né, e algumas maneiras aí que a gente está tendo que fazer para resolver os problemas. Você respondeu por escrito para os vereadores tudo aquilo que gerou lá um pedido de impeachment, um pedido de afastamento, tudo aquilo que, que foi, vamos dizer assim, denunciado como fato real, você respondeu para que os vereadores tenham uma ideia do que... Não, ali, uma das coisas sim que a gente viu que o povo ficou meio assim, porque você nos primeiros meses ou nos primeiros dias, daí não, porque tá tendo fura-fila para leito hospitalar, né, ali no posto de saúde. A gente que sabe que é um cadastro único do SUS, né? Mas como é que é isso? Porque você foi tranquilo, você não parecia que não estava acontecendo nada. Muitas críticas, né? Não estou dizendo de toda a cidade, mas ali, como é que funciona para o pessoal entender ali? Não tem participação de prefeito e de ninguém para dar prioridade quem vai para a UTI e quem não vai, né? Não, eu estou muito tranquilo, né, em relação a tudo isso que aconteceu e muitas coisas ainda que vem acontecendo. Vejo que são críticas aí de pessoas, muitas delas que perderam os espaços que tinham, né, muitas mentiras e informações desencontradas, né, que não correspondem com a realidade. Né, muitos daqueles críticos ferrenhos, eu digo um a um qual que é o problema dele e por que ele está criticando. Né, esse perdeu esse espaço, esse aqui teve um contrato rescindido porque tinha um superfaturamento, aquele ali a gente abriu uma sindicância. Então, assim, eu nomeio um a um daquelas pessoas. Então foi vingança? Está sendo uma vingança em cima do Roldão? As denúncias aí tudo? Sim, não digo ser vingança, eu digo que são oposição. Desafetos? Faz parte da política, a gente que se dispôs a entrar nesse meio sabe que são aquelas pessoas que quanto pior melhor e quer que a administração vá ruim e não pensa na cidade. Então, assim, eu estou muito tranquilo em relação a qualquer situação de corrupção, de superfaturamento, desse tipo de situações, que a nossa administração ela é muito íntegra e muito correta. Então, assim, não tem, né, possibilidade da gente, por exemplo, furar a fila da vacina de forma alguma. Né, tanto que os vereadores ali, a gente entregou a lista que foi enviada para a Controladoria da União, para o Ministério Público, com o nome de todas as pessoas vacinadas, e que assim não tinha nome de ninguém, além daquilo que foi passado pela Secretaria de Saúde, que são as linhas de vacinação. Né, teve, por exemplo, um vereador que teve uma votação contra na Câmara, que chegou a falar que eu e a vice tínhamos tomado vacina. Então, assim, a que ponto a gente chega, né, da política, né? Então, a lista foi enviada, então muito tranquilo em relação a isso. A questão também do furar fila para você fazer os encaminhamentos. É um sistema do Estado em que você informa ao prontuário médico das pessoas, é uma análise por uma comissão médica para ver quem vai para cada lugar. Então, assim, essa questão de você furar a fila não é eu chegando e dando carteirada, é todo um procedimento que se tem. Quem fala esse tipo de coisa é quem não conhece como as coisas funcionam ou quem quer enganar as pessoas pelo fato das pessoas não conhecerem. Né? Então, não existe isso. Né? Então, é um procedimento que se tem. Às vezes, não é prioridade de quem chega primeiro que é transferido, né? Por exemplo, para uma vaga. Não é por vez, é pela gravidade do Estado? Pela situação das pessoas. Infelizmente, se você pegar uma pessoa de mais idade, a chance dela conseguir a transferência é bem menor do que alguém com uma idade mais jovem. E aconteceu isso, né? E eu sentia na pele isso, né? E eu conversar com as famílias e saber que a chance de um senhorzinho de 75 anos
era mínima para ele conseguir a transferência, que a chance era muito mais de uma pessoa de 48 anos, 50 anos do que dele, mas E quem fazia essa análise para o leito? A central de leito? A central de leitos através dessa equipe médica que o Estado tem. Então não era a gente... Que é do SUS, né? Que é do SUS, que é do Estado, né, que faz. Então assim, não é a gente simplesmente faz a alimentação. Quem que faz a alimentação no sistema? Enfermeiro e médico. Né? Você tem que ter a identidade, você tem que ter a sua filiação, né, ao conselho de enfermagem ou de medicina, para você poder entrar no sistema com o teu login e fazer a alimentação das informações. Ali você põe o estado clínico, né, todo o prontuário médico do paciente lá, e daí eles fazem análise, porque assim, dependendo do hospital, ele tem, por exemplo, vaga para um caso mais grave, o outro tem vaga para um caso mais simples, né, que seria de enfermaria, ou que a pessoa está com problema renal, aquele hospital ele tem uma especialidade melhor do problema renal, ele consegue atender mais pacientes desse estado. Então essa análise é feita pela esse central de leitos, e não pela prefeitura. Então, você não escolhia ninguém para ir para o regional, para ir lá para... Porque nós tivemos até casos de vereadores, né, que no caso aí tivemos que precisaram ser hospitalizados, aí a Elinete, o Valdivino, que é ex-vereador, que acabou falecendo. Quer dizer, eles foram parar lá em Campo Largo, demonstra que se fosse para dar uma preferência, eles ficavam aqui próximo, né? Ficavam no regional. A família do Valdivino, que presta as condolências para elas, inclusive quando ele estava ainda na sua doença, encontrei ele algumas vezes no pronto atendimento, ele ainda estava bem. Depois, quando ele foi para Curitiba procurar um atendimento, né, mais especializado, a filha dele me ligou para ver sobre essa possibilidade de ter internação, né, para ele por Pontal, para ir para Curitiba. Eu expliquei, eu falei, olha, infelizmente ele tem que entrar aqui no nosso PA, a gente vai colocar ele na central de leitos para daí a gente poder fazer esse encaminhamento. Então, quando ele entrou para a internação, ele entrou, né, por outra cidade, porque ele tinha endereço em Curitiba, em que a filha dele morava lá. Então, assim, não houve burla, né? As pessoas vão buscando os meios para tentar, né, conseguir um melhor atendimento, mas a gente foi ao nosso limite com todas as pessoas, independente de quem estava lá, né, e sim tentando buscar salvar todo mundo que buscou socorro. Né, graças a Deus, muitos, né, conseguiram se recuperar, muitos foram transferidos, mas por não terem, né, não serem figuras públicas ou não serem conhecidos na cidade, a gente não eram destaques. Né? Então você acaba, quando você tinha uma transferência, por exemplo, de alguma pessoa conhecida, conseguiu transferir, não, mas antes dela já tinha vários que tinham conseguido a transferência, mas ninguém fala. Né? Então era uma coisa que acontecia conforme realmente o prontuário e a análise do Estado. Chegou a faltar remédio ali no Posto Saúde, nesses 90 dias aí que você como administrador? A Elinete ontem falou na sessão lá, meio concordando com a enfermeira lá que fez as denúncias. Realmente tem umas coisas graves que aconteciam no Posto Saúde. O grave, o que é? Seria a medicação, porque apesar que vem do governo do Estado, como é que ali você não teve problema de desabastecer o pronto atendimento? A gente teve problema com falta de medicamento de intubação, né, que seria o sedativo. Então a gente tinha um medicamento que era para sedação, que era um medicamento, vamos dizer assim, de fácil intubação, e que estava faltando, daí a gente tinha que fazer um composto, né, que eram outros medicamentos para conseguir sedar as pessoas, que não era o que geralmente se usava. Né? Então você tinha que acabar usando outras fórmulas, né, outras drogas ali para poder sedar as pessoas. E aí você tem essa dificuldade, até da parte médica e da parte do pessoal, de saber também lidar com essas situações, né? Porque muitos dos que prestam serviço para nós aqui no pronto atendimento não estavam acostumados com a gravidade das pessoas aqui na nossa cidade. Então aqui eu falo, as pessoas aqui na nossa cidade que trabalham aqui geralmente estão acostumadas com o quê? Com a pessoa que chega lá, que está infartada, alguém que teve um corte no pé, que se afogou, que está com enjoo, que está com uma dor de barriga, que é afogado, e não com uma pessoa que está no estado grave que tem que ser entubado. Quando acontecia de ser entubado aqui em Pontal, eles entubavam e realmente encaminhavam já para
para Paranaguá e não tinha nem central de leitos. Você ligava por telefone para Paranaguá e falava, ó, estou encaminhando para ir, a pessoa ia. Era assim que funcionava. Quando veio toda essa gravidade da pandemia, aí que foi na nossa gestão, no começo do ano, que a gente implantou a central de leitos. Não é implantar, a gente conectou os computadores e começou a colocar as pessoas na central de leitos. Antes nem tinha central de leitos. Né? Por quê? Porque foi em janeiro que a coisa começou a ficar mais séria. Então teve diversos problemas. Não tenho a menor vergonha de falar isso, porque assim, foi aqui, foi em Curitiba, foi em São Paulo, o maior estado, a maior cidade do Brasil, mais rica de todas, teve problema, no Brasil todo teve problema. Porque a gente não tem preparo para a gravidade dessa situação. E não tem preparo principalmente da questão humana. As pessoas não têm o conhecimento de trabalhar lá. Eu sou advogado, atuo muito na parte tributária e na parte civil. Né? Para eu trabalhar na parte criminal, tudo bem, vou trabalhar, vou ter dificuldade, vou errar, mas é o errar. Mas quando você erra na parte médica, às vezes é uma vida que às vezes você não conseguiu atender da melhor forma. Por quê? Porque o médico ali, ele não tem o costume de ser intensivista, ele não tem o costume de atender uma pessoa que está no estado grave. Então daí acaba tendo essa dificuldade, acaba tendo aquela pressão, aquele estresse. Quando a gente entrava lá naquele pronto atendimento, a gente via como as pessoas estavam realmente, né, com a pressão de tudo que estava acontecendo, dos casos ali. Hoje, se você vai lá, é uma paz, né, é uma sensação muito mais tranquila, você vê as pessoas dando risada, no bom sentido, né, muito mais tranquila, mas a gente viveu ali umas 3 semanas de realmente não digo pânico, mas de estresse total ali na equipe nossa. Você falou médico, também rolou na rede social que um dos médicos que você contratou não tinha no seu cadastro lá do CRM aquela especialidade. Ele foi alguma questão de burocracia que ele não comunicou, ou ele faltou com a verdade ao ser contratado? O que... A gente, naquele momento que a gente precisava do médico com uma expertise na parte de intensivista, a gente buscou informações de outros profissionais para tentar ter um médico que a gente pudesse ter esse contato, né, em momentos aí que a gente precisasse para atender essas partes, esses casos mais graves aí. Foi nisso que a gente fez a contratação de um médico para tentar atender essas pessoas, assim como fizemos também da fisioterapeuta, para poder atender as pessoas. Por quê? Porque o pronto atendimento nosso nunca teve enfermeira. Pronto atendimento não tem enfermeira, o hospital tem enfermeira, né? E a enfermeira que geralmente está acostumado a lidar com toda a parte respiratória, para lidar para fazer, mexer com os respiradores, né? Então a gente não tinha isso, tivemos que contratar, né? Então foi por esse motivo que a gente fez. Quanto à documentação dele, foi o trâmite que a gente buscou. Ele apresentou os documentos nossos, fizemos a contratação de 1 mês, depois a gente não deu a sequência, né? E a parte do fisioterapeuta, né? Bom para as pessoas entenderem um pouquinho da gravidade de como a situação era, né? E espero que não volte a ter. Por exemplo, chegou um dia que eu fui lá visitar o pronto atendimento, a equipe nossa estava se batendo para conseguir mexer com os respiradores, porque estava apitando, porque elas não entendiam, estavam tentando buscar no YouTube os vídeos como mexer no respirador. Então, assim, com a maior boa vontade, tentando resolver a situação, mas elas não eram acostumadas, né, a trabalhar numa UTI com respirador. Então, por isso que eu falo que o problema mesmo era... Um posto de saúde normal virou quase que um hospital isso, com UTI. Isso, se chegaram a ter 20 pessoas ali internadas, né? Não chegamos a todo esse número de 20 pessoas, mas bastante gente. Chegamos a ter 12 pessoas ali internadas, né? Então, outros que ficavam em observação, ficava mantendo a... Então, assim, é bem isso. A gente transformou, por isso que eu falava que era realmente um hospital de campanha. O que é um hospital de campanha? É você dar jeito com o que você tem, né? Não é você ter uma equipe já treinada, que sabe todos os procedimentos, que está acostumada com aquela situação, não. Ali as pessoas estavam realmente dando o máximo, tentando resolver, né, se dedicando, não estavam acostumadas, por exemplo, a ver tantos óbitos, né, porque você não era prático, como eu falei, ali quantas pessoas você via falecer na tua frente? Poucas delas, né?
Agora ali não, ali eu via os profissionais ali se apegarem com os pacientes e de repente eles veem que os pacientes estavam piorando e de repente o paciente falecia e quando eu chegava lá tava a equipe chorando. Eu soube, Rudão, que teve uma enfermeira, não vou falar aqui o nome dela, a pessoa que estava ali né, aguardando vaga, começou a ser arruinada, aí chamou a enfermeira, segurou pelo braço ela e mandou uma mensagem para ela, para que ela repassasse para os filhos, para a esposa, pedindo perdão para a filha, que ele teve uma bronca com a filha, né, por causa do genro, não sei o que lá. Então ele disse, olha, diz para minha filha que eu perdoei ela, porque eu vou e não sei se volto. E, né, daí a enfermeira começou a chorar junto com ele, porque não tinha, ele estava se despedindo, o medo de morrer, né, ele se despedindo e pedindo para que a enfermeira passasse o recado. E a gente via ali, o pessoal subia na janela, gritava o nome da pessoa lá dentro, quer dizer, então imagina o estado emocional dessas pessoas, né, dentro do... As pessoas vindo orar fora, né, a Igreja Católica, alguns fiéis, as igrejas evangélicas indo lá, fazendo orações, né, durante o horário de trabalho para dar uma esperança maior para aquelas pessoas. Então, tudo isso é o que passou por aqueles profissionais que trabalharam, que continuam trabalhando lá, e o estresse emocional, né? Então, assim, eu parabenizo a todos eles, agradeço a toda a equipe que trabalha lá, porque realmente foram guerreiros, né? E tem que passar isso. E falando em guerreiros, né, Rudão, eu ia fazer as coberturas ali nas barreiras. A gente via pessoas xingando ali, o funcionário ali que nunca participou de uma operação bloqueio, uma operação... Aquilo ali é uma coisa própria do policial rodoviário, do policial civil, do policial militar. Até o guarda municipal tem né, a experiência, o treinamento. Quer dizer, então, é praticamente voluntários, funcionários da prefeitura, da Câmara, vereador ali junto. Quer dizer, um pessoal que não tem nem técnica de abordagem, né? Porque às vezes tem que ter um pouco mas às vezes eram até hostilizados, como se eles estivessem ali com prazer fazendo uma pessoa voltar para casa porque não tinha documento ou não tinha, quer dizer, tem coisas que a pandemia faz as pessoas ficar com o nervo à flor da pele, né? Com toda certeza, é isso mesmo, as pessoas não tinham, né, você que já trabalhou na polícia, né, você tem toda já uma habilidade, né, Taico, de abordagem, né, de saber até a malandragem das pessoas, né? Aconteceu várias vezes ali na barreira de quando parava um carro, o policial militar da Polícia Rodoviária Militar saía lá de dentro e ia abordar o carro porque ele sabia que pegamos carros roubados. A Rony estava um dia lá na barreira, identificou um carro que estava passando também e foi identificar, era também uma outra situação que as pessoas tinham passagem. Então ele já tem um instinto já policial, né? E quem estava ali na barreira era isso, eram voluntários ou eram funcionários, servidores, comissionados. Teve gente voluntária, mesmo cidadão, que ligou para nós e falou, eu quero ajudar, e foi lá, ficou no plantão da barreira, lá na escala nossa. Então foi um envolvimento de todos. E graças a Deus, com essa força, a gente conseguiu melhorar a situação da cidade. Rudão, vamos aqui respondendo algumas perguntas aqui. O Joel está perguntando, o teste, o PSS, aí, tem previsão de chamar esse pessoal que foi aprovado aí agora recente? Eu acredito que nessa próxima semana a gente começa a fazer esse chamamento das pessoas aí que estavam no processo seletivo. O Antônio ali daquela mercearia ali na Rua do Pedrinho, ali dos Costelões, ele pergunta, foi feita a licitação para a limpeza dos canais. Essa semana uma empresa já ganhou, você está prestes a assinar a ordem de serviço para a empresa limpar os canais e acabar com aquele drama daquela enchente ali de Ipanema, Gudão? Então, a gente vai assinar o contrato com essa empresa que ganhou, foram 320 mil reais, que foi vencida a licitação para fazer um trecho do canal em Ipanema. Vai ser desassoreado só ou vai ser... vai afundar um pouco o canal ali para poder absorver aquela água que desce de Ipanema ali, e tem mais de 100 famílias ali que ficam isoladas do restante da cidade com qualquer chuvinha,
E o que é pior, não precisa nem ser tempestade, o que é pior, demora 2 dias para a água, né, escoar. Coisa que em qualquer outro lugar, a água em 2 horas depois da chuva vai embora ali. Daí depois vem o esgoto da Sanepar ainda que transborda ali, quer dizer, quando seca. Quer dizer, é um drama para centenas de pessoas, hein? Essa licitação, vai ser aprofundado o rio, dando uma afundada? Ela vai fazer é por metro cúbico de retirada, né? Em torno de 60 centímetros aí, ou às vezes até mais, para a gente conseguir afundar o leito do rio. Né? Mas essa região de Ipanema ali, o problema não é só o leito do rio, né, naquela região. Primeiro, a gente tem a ocupação daquelas casas do canais, então dificulta para entrar. Segundo, não adianta só a gente baixar o leito do rio na frente da casa das pessoas, a gente tem que saber para onde que essa água vai. Né? E ali em Ipanema, né, a gente houve uma canalização do canal com manilhas menores, e tem casas ali que foram construídas em cima do canal. Então tem uma situação muito grave na região de Ipanema, e por isso que demora para a gente conseguir fazer a drenagem daquele solo. Não é uma solução que a gente vai dar em 1 mês de trabalho, a gente está estudando isso para ver qual que é a melhor saída, porque não adianta a gente resolver o problema do alagamento numa quadra e jogar para 2 quadras para frente. Né? Então a gente tem que resolver o problema da água até o ponto de descarte dela. Se é no rio, se é no mar, né? Então ali em Ipanema a gente tem uma parte que vai para o sentido mata, para o rio Peri, uma parte vai para o mar, que sai ali no rio, no olho d'água. Então não é tão simples ali a situação, a gente vai ter que fazer mais intervenções ali, porque infelizmente deixaram chegar nesse ponto. Esse alagamento ele não acontecia, começou a acontecer em janeiro. Essa situação ela já vinha acontecendo já há um bom tempo, e agora em janeiro acabou agravando porque a quantidade de milímetro de chuva que aconteceu foi enorme. A gente teve ali dois pontos ali, 2 picos de alagamento ali, de quantidade de chuva absurdas aqui na cidade, e por isso gerou isso. Então assim, não é um problema tão simples. Eu digo que se fosse tão simples já estava resolvido pelos outros, né? Então a gente vai ter que encarar realmente isso daí e resolver nesse ano para poder colocar fim e deixar Ipanema ali, que é um balneário que precisa de uma atenção especial. A Sanepar também vem resolvendo o problema também desse esgoto dela, estava com um problema na elevatória. Então a gente vem cobrando a Sanepar também para resolver os problemas, porque fica todo esse, como você falou, fica todo esse odor de esgoto ali depois que seca. A Ângela Cabral perguntando, qual a diferença da cesta básica do CRAS e o kit merenda? É diferente. O kit merenda, são os itens menores. Né? Dizer agora para você sobre a quantitativa o conteúdo é difícil, né? É difícil eu falar, né? Mas, por exemplo, o kit alimentação está custando R$ 81, a nossa cesta básica agora está custando próximo a 100. Ela vem mais produtos, né, na cesta básica de uso, assim, arroz, feijão, farinha. O kit merenda já vem com outros produtos, como bolacha, como Nescau, né, produtos de melhor qualidade, inclusive na questão de marca no kit alimentação, do que na cesta básica. Né? Então tem uma diferença, sim, mas eu dizer agora em produtos ou unidades eu não vou saber. O kit merenda é justamente o kit merenda é para as crianças que não estão tendo ido para aula, né? Que sim, para suprir, daí não é o carente, é a criança que... O Estado repassa para nós uma quantidade mensal para a gente, diária na verdade, para a alimentação das crianças. Então, somando o mês, o Estado ele paga em torno de R$20 por criança da nossa rede municipal. E isso é o que a gente teria que, por exemplo, gastar com alimentação. É claro que a gente acaba gastando mais com alimentação com as crianças. E no nosso kit alimentação, em vez de fazer um kit de R$20, a gente está fazendo um kit de 80, para poder dar uma alimentação melhor para as crianças, né? E também porque a gente não está tendo gasto, né, como na escola. Né? Então, assim, a gente acaba ofertando mais do que o Estado repassa, R$60 a mais, para poder dar uma alimentação mais adequada. A Caroline perguntando aqui, gostaria de saber quais as providências que o prefeito tomará com a invasão da beira-mar em Ipanema, que a cada dia cresce mais. Então, a região de Ipanema é um problema que a gente está definindo como que a gente vai tomar de medida ali.
A gente tem uma área já destinada para a questão da pesca, para os pescadores que são ali. Infelizmente, hoje a gente tem uma ocupação desenfreada, né, de pessoas ali que não são da pesca, né. A ideia nossa inicial é conter o aumento da população e aí poder fazer o cadastramento, né, identificar quem são cada pessoa que tem ali. A gente já tem um cadastro prévio, né, fizemos agora nesse período, né, de forma informal ali, a gente colocou algumas pessoas para fazer um levantamento e ter mais ou menos uma ideia da quantidade de pessoas que moram nessa região, quem são pescadores, quem não são, e daí a partir dali conseguir trabalhar em cima de um projeto habitacional, um projeto voltado para a pesca, né, e hoje, nessa semana, a gente teve andamento também com a Par, também sobre alguns projetos de habitação, e a ideia é, nesse ano, começar esse trabalho também, né, dizer que a gente vai resolver nesses primeiros 12 meses de gestão é muito leviano. Rudão, outro problema aqui, o pessoal perguntando, e o tapa-buraco, que a chuva ocasiona isso, é o buraco do asfalto, ou o asfalto que foi recente, foi feito na gestão do Binho, asfalto que está na garantia ainda, que foi a empreiteira que fez e está cheio de buraco. O que a prefeitura está fazendo para que essa empresa que fez, ou a chuva se justifique, é a prefeitura que tem que tapar o buraco? Porque tem ruas aí que, né, ou vocês vão fazer um tapa-buraco, qual é? Então, a gente, aqueles asfaltos que estavam na garantia, a gente acionou as empresas, notificamos as empresas, tem uns 2 trechos aí de contratos que ainda estavam na garantia, e aguardando a empresa tomar providência. Alguns buracos a gente já iniciou a manutenção deles. Estamos testando também um outro tipo de reparo, que é o asfalto a frio, que daí fica muito mais barato, só que daí ele só pode ser usado para buracos menores, né? Só que infelizmente a gente tem buracos aqui na cidade que são enormes. Aqui na região de Ipanema, por exemplo, ali na rua que vai para o fórum, a gente optou em cortar o asfalto e fazer de lajota sextavada, né, de paralelepípedo, porque o asfalto, como era um local onde ficava muito a poça de água acabava que soltava o asfalto e ficava sempre aquelas crateras. Então, cada situação a gente já fez um levantamento dos asfaltos, dos buracos aí onde vai ter que asfaltar, e saindo a licitação a gente vai conseguir dar andamento nisso. Mas infelizmente o que acontece com o asfalto é a dificuldade de manter eles aqui em Pontal por causa dos alagamentos, porque não é também o material mais adequado, porque foi feito asfalto sem drenagem, né? Você não tem boca de manilhamento, você não tem boca de lobo, então você faz o asfalto, alaga tudo, o asfalto começa a soltar. Esse asfalto, na verdade, que tem os problemas, são asfalto de 4, de 8, de 6 anos atrás, que hoje está vencendo, né? Então, assim, por isso que eu falo, às vezes é uma pavimentação política, né? Você faz, fica bonito, quem paga a conta é o próximo gestor. E a conta agora está vindo para a gente, então a gente vai adequar onde dá, vai mudar naquilo que é possível para usar um outro tipo de pavimentação, ou fazer a drenagem adequada, que daí você dá o caimento adequado, fazer um anilhamento, e daí não ficar sofrendo como tá hoje na cidade. Alguns buracos emergenciais a gente, por exemplo, põe bica corrida para pelo menos evitar aquela poça, né? E também o asfalto tem um problema, né? Que as pessoas acabam correndo, como na beira-mar, e daí quando passa no buraco fura um pneu, né? Porque a pessoa está andando também numa velocidade excessiva. Você, continuando na área do buraco, e a bica corrida, como é que vocês têm, já que tem tantas ruas, né, que estão em estado lastimável, como é que vocês estão fazendo para melhorar ali com a bica corrida? É um paliativo ali, né, pelo menos, para o pessoal não atolar o carro, igual essa região do Primavera, de Canoas, lá na São Pedro, que o pessoal fica atolado no barro. A bica corrida é um paliativo, né? Muitas vezes aí também é um chão batido, né, mais consistente. Ele é um preparo também para uma base de asfalto, até mesmo com uma pavimentação com bloquete. A gente fez uma compra de mais de 700 mil reais de bica corrida, dão quase 40 quilômetros aí de bica, e estamos utilizando agora nessas manutenções das ruas. Às vezes você tem que pegar primeiro para jogar um aterro, para cobrir os buracos, aí você
passa a patrola, aí você joga a bica corrida, então não é só chegar e ir jogando a bica corrida. Tem que fazer um preparo daquela região, as pessoas acham que é só passar a máquina. E daí quando passa a patrola, antes da bica corrida vem a chuva, igual veio agora, igual esse temporal aí agora. Hoje a gente estava lá na Chácara São Pedro, então não chegou a dar tempo de colocar a bica corrida na Chácara São Pedro. Então a Chácara São Pedro hoje... Vai dar gritaria lá. O Rogério vai esbravejar em nome da Chácara, porque a máquina preparou o terreno, a chuva chegou antes que a bica corrida. Então o que ele faz? Ele passa a máquina, ele alisa, ele faz o caimento, aí vem a bica corrida para ele fazer a finalização. E hoje, provavelmente, quando eu passei lá, era umas 4 horas da tarde, ele estava ainda jogando carga de aterro lá, para daí depois vir a bica corrida. Então é isso que acaba atrapalhando, essa chuva dificulta, agora na região do Primavera, ali que a gente ficou várias vezes, né, para tentar arrumar, e daí ajusta, e chove, empoça, vem, passa a lâmina, corrige. Essa dificuldade as pessoas não entendem, elas acham que você no mesma manhã você vai resolver a rua. Tem que, para fazer um serviço bem feito, demora um pouquinho. Rudão, agora nós vamos entrar num assunto aqui delicadíssimo. Delicadíssimo, o Rudão tem evitado falar em público, eu fiquei sabendo porque ele me falou ontem, e que eu fui perguntar para ele, convidar ele para essa live, a duplicação da 407. O pessoal está apavorado, os comerciantes, os condomínios residenciais que estão ali acontecendo, um barracão da Laurita, os comércios. A Ecovia, para você, internauta, entender, a Ecovia assinou um acordo de leniência, ou seja, assumiu a corrupção, que eles deram dinheiro para os funcionários públicos, o DR e outros, né, que geraram cadeia, prisão para muita gente. Aí eles fizeram lá um acordo com a Lava Jato para retribuir a parte do dinheiro que eles receberam indevidamente. No caso, era para eles fazerem a duplicação de Paranaguá à Praia de Leste. Não fizeram e deram dinheiro para os políticos, para Deus e todo mundo. Bom, daí o que acontece? Aí agora veio que vai fazer 1.600 metros de pista dupla com terceira faixa, mas sem retorno, E você travou tudo. Fiquei sabendo que você travou porque você não aceita que eles dividam a cidade. Quer dizer, o cara para ir na prefeitura já começa tendo que ir lá no Caraguaçu quase para entrar na prefeitura e assim por diante, para ir em qualquer comércio. Como é que está esse gargalo da duplicação que a Ecovia está prestes a começar? Só não começa porque você não deixa, porque eles não mostram o projeto, eles não querem discutir como se fosse uma terra sem lei, Pontal do Paraná? Na verdade, o que acontece? A gente chegou na gestão, sabia já que estava tendo esse acordo, né, de leniência, que o projeto estava em evolução, e daí fomos procurar a Ecovia para essas informações. A Ecovia falou que a gente tinha que procurar o DR, agendamos a reunião com o DR, poder apresentar o projeto daqui do acordo de leniência, que é esse acordo que você disse do que a Ecovia acabou pagando para encerrar as ações judiciais de corrupção. Então é um projeto de 15 milhões, de 1,4 km, que começa ali próximo a Morar Imóveis e vem até o trevo de Praia de Leste, que é uma duplicação dos dois lados da rodovia, mantendo aquele trevo. E pior, né, é um trevo no qual quem vai para Matinhos passa reto e quem vai entrar sentido Pontal do Sul tem que ficar parado esperando o tráfego de Matinhos, Praia de Leste, para daí cruzar. Né, quando a gente viu esse projeto, a gente ficou realmente assustado, porque não era um projeto que a gente sonhava para a cidade. Né, pensávamos ali numa trincheira, pensávamos num viaduto, numa rotatória, né, na pior das hipóteses, mas não num sistema como esse. Né, e a partir dali a gente começou esse embate junto com a Secretaria de Infraestrutura, DR, com a Ecovia, para tentar fazer alguns ajustes nesse projeto. Né, infelizmente, esse projeto está em trâmite já junto ao Instituto de Águas e Terras, né, que é o antigo IAP, e um dos processos de licença, porque eles têm que ter uma licença ambiental para fazer o projeto, é uma certidão do município, né, na qual o município tem que informar o que tem de áreas limítrofes ali à rodovia. Né, e a gente daí solicitou, que é um dos direitos que o município tem pelo Estatuto da Mobilidade Urbana, a gente solicitou o estudo de impacto de vizinhança.
né, para a Ecovia. E a Ecovia não tinha feito esse estudo de impacto de vizinhança. Esse estudo de impacto de vizinhança, o que é? É identificar tudo o que tem ao redor quando você faz um empreendimento, né, como aquele ali, que muito embora seja uma área do DR, que ele tenha domínio, uma área do Estado, né, ele está num perímetro urbano, dentro da cidade, que você tem ali, como você disse, comércio, você tem mercado, você tem lojas de grandes ali que investimentos de agora ali um condomínio com 200 apartamentos, sim, barracões sendo colocados. E cruza a cidade, é a região da cidade que tem a maior concentração demográfica de pessoas, a maior concentração de pessoas que vão precisar circular. E os atropelamentos ali, então, quantos podem, porque não tem previsão de passarela, nada, né? Sim, não comportava passarela, né? E daí questionamos, eles falaram que ia botar então uma lombada elevada, mas não é isso que a gente quer. A gente sonha com o progresso, acha que o progresso tem que vir. Sei que há necessidade de ali melhorar aquela pavimentação, mas assim, sonhar tanto tempo e de repente quando a gente chega para ver ali vai dividir a cidade, quer dizer, a pessoa atravessar de um lado para o outro vai ser um drama, daqui a pouco eles são capazes de colocar aquela tela igual na 2700, aí o cara não consegue nem atravessar para sair de Ipanema, para ele ler assim na prefeitura, é melhor ir a pé, porque vai ter que ficar fazendo balão, né? É bem isso que pode vir realmente a acontecer, e é esse o receio que a gente tem, né? Por exemplo, no projeto ele só tem calçamento de um lado, ciclovia de um lado da pista, do outro nem tem a previsão. Então, assim, a gente pediu esse estudo de impacto de vizinhança e o processo está nesse trâmite, né? Por enquanto a Ecovia não tem a licença do IAP para iniciar a construção, a gente pediu esse estudo de impacto de vizinhança e tá parado. Então vamos tentar agora avançar nessas tratativas, conseguir, vai fazer esse projeto, então que o Estado nos ajude com outras obras de infraestrutura para poder melhorar a cidade, vamos fazer o binário, que é uma obra tão sonhada, vamos fazer então as passarelas nesse trecho, vamos melhorar de alguma forma, porque o projeto, só do que eles estão apresentando, sem analisar toda a região, realmente vai atrapalhar a cidade, até porque uma previsão de um viaduto, de uma obra maior, daqui 5 anos depois da licitação. Né? Então, do novo pedágio. Do novo pedágio. Então a gente vai ficar com esse problema sério ali e a prefeitura realmente está preocupada, a gente está buscando aí o diálogo, né, para evitar também a questão de judicialização. Udão, nós temos aqui dezenas e dezenas de comerciantes que estão nos assistindo. Comerciantes que não conseguiram pagar seu alvará, com certeza, comerciantes que estão com cartões de luz atrasada, comerciantes que não, mesmo você adiando a data do IPTU, não vão conseguir ou não conseguiram, de repente, pagar, porque hora era toque de recolher, daqui a pouco era lockdown, somente o comerciante noturno, que é aquele que era atingido pelo lockdown, é atingido pelo toque de recolher. O que dá para falar? O que a gente está vendo que as prefeituras da região metropolitana estão aí procurando buscar alternativas para tentar ajudar o comerciante, com empréstimos subsidiados, com prazo para a pessoa. Aí outros estão isentando coisas que a legislação permite. O que dá para falar para esses comerciantes, Rudão, que estão ficando inadimplentes, sujando o seu cadastro, o seu nome, porque praticamente estão aí meses e meses nesse drama, abre e fecha, abre e fecha? Então, a situação a gente sabe que é difícil, todo o pessoal está passando, o comércio, a cidade vive do comércio. Nas reuniões que eu já tive com os comerciantes nessa questão dos decretos, a gente sempre colocou que o nosso interesse após melhorar a situação do Covid, investir realmente na cidade, no turismo, nos eventos esportivos também, para poder atrair pessoas aqui para Pontal. Conversa que eu tive nessa semana com o nosso secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, né, com o Gilberto. Vai ser feito agora, se não me engano, no dia 23, vai ser divulgado amanhã, estamos preparando um bannerzinho, um seminário com os micro e pequenos empresários, com os bancos, para poder, aqui da nossa cidade, Bradesco, Cressol, Cicobi, Itaú, Banco do Brasil, para informar sobre linhas de crédito, né, para eles saberem onde eles podem captar crédito para tentar respirar um pouco nesse momento.
Então a gente vai divulgar esse seminário. A gente também fez, né, a redução, a suspensão do alvará para aquelas atividades que não puderam trabalhar durante o ano por causa da pandemia. Também agora abrimos o Refis, que vai ser do dia 19 de abril até o dia 30 de julho, para quem quiser aderir, pagar suas taxas, seus IPTUs atrasados. E investimento forte nessa situação do turismo, né? A gente está trabalhando também num projeto de festival gastronômico, né? Os Sabores do Brasil que tinha, mas o sabor aqui relacionado ao Pontal do Paraná. Então vai ter um festival voltado ao alimento aqui na cidade, tanto no primeiro semestre como no segundo. E eu vejo que é a forma da gente conseguir trazer para Pontal do Paraná esse turismo. Agora as licitações também saindo, né, voltadas à infraestrutura, que daí a gente vai poder injetar também dinheiro na cidade para construção civil. Também vai ser uma forma da gente conseguir trabalhar isso. E buscando outros parceiros. A gente está em contato também com algumas empresas maiores. Já fomos conversar com a Tequinte para ver o que teria que a gente pudesse fazer para trazer um outro investimento aqui em Pontal, né? Então estamos nos mexendo para tentar fazer Pontal, né, ter uma condição melhor de vida, que eu digo que é dinheiro, né? Tem que trazer dinheiro para a cidade. Do que a preocupação quando estava com essas barreiras é que a gente via que a cidade, o dinheiro estava acabando. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente vive do turismo, do comércio, e a pessoa que vem de fora, ela vem aqui e ela gasta e o dinheiro circula, né? Por isso que na temporada a gente tem um ganho maior das pessoas. Por quê? Porque o turista vem e gasta aqui. E fechando a cidade, o dinheiro vai enxugando. Então, a gente sabe que também não dá para querer viver numa cidade só por conta. A gente depende também dos outros. Não foi na tua gestão no ano passado, foi feito, no ano passado foi feita uma pergunta com os comerciantes para anunciar e sinalizar as ruas, por nome da rua, o balneário, porque era um drama antigo do povo aqui de Pontal. Mas aí algumas placas trocaram o nome de rua, trocaram o balneário, que o Léo Reis está dizendo que aqui com a mesma placa está atrapalhando. Essa empresa que fez esse trabalho de sinalizar o município, de repente ela fez contato com a administração sua, ela implantou isso no ano passado, para fazer algumas correções, somente tem nome de rua que está trocado. Como é que é essa empresa aí? A gente está cobrando essa empresa, a gente identificou, isso que você disse, nomes de rua, de balneário também invertido. Por exemplo, na Beira-Mar, estava a Avenida Beira-Mar inteira com o mesmo balneário. E agora, para tentar fazer essa correção, temos o projeto aí de realmente identificar as ruas para poder melhorar a locomoção na cidade, fazer a entrega dos correios nas residências. Então, estamos trabalhando em cima disso. Esse planejamento também nessa organização da cidade. Eu vi aí no portal da transparência da prefeitura, que você está investindo aí, agora a licitação desse mês, para fazer calçamento. Não vai ser asfalto, ruas duplicadas. Você tem preferência na rua duplicada de asfalto? Nas ruas principais, né, Vamos lá, que nossa chuva está forte, nosso som está indo e voltando. Melhorou? Voltou? Então, Rodão, então me dizia. Então vamos voltando aqui, vou mudar aqui o microfone, aí o sistema. Então, o bloqueamento é melhor que o asfalto?
eu vejo que o... Tá ouvindo? Eu vejo que... Tá ouvindo o som? Tá bom? Deixa eu ver, porque caiu o som. Essas ruas que a gente... Caiu a live?